Quero trabalhar com você agora, doutor. Continuar, na verdade, o Código de Processo Penal na alteração lá do artigo 122 que a gente tem do pacote anticrime, que ele alterou o artigo 122 do Código de Processo. Vem comigo aqui para a tela, olha só o que ele vai nos dizer propriamente dito, doutor. Para quem não sabe, o artigo 122, ele vai trabalhar com a questão das coisas apreendidas e alienadas, tudo bem? Ele fala assim, ó, opa, volta aqui comigo, né? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Caneta, sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto do artigo 133 do Código de Processo Penal. Pedro, eu não sei nem se eu entendi o que isso vai nos dizer lá no artigo 120, na verdade com o artigo 120 lá do CPP. Doutor, as coisas apreendidas, nos termos do artigo 120, o que eu gostaria que você soubesse é que o juiz, de ofício ou mediante representação do MP ou requerimento do interessado, ele vai pegar essas coisas apreendidas e após a sentença transitar em julgado, o que o juiz vai fazer? Ele vai remeter isso para leilão e em seguida, consequentemente, venda dos bens e avaliação. Tudo bem? Então, olha só. As coisas alienadas, ou na verdade as coisas apreendidas, elas serão alienadas nos termos do artigo 133, que nós veremos já já, ok? E em seguida o juiz ele vai direcionar nos termos do artigo 120 para leilão depois que for transitado em julgado. E aí o 133 ele vai falar o seguinte, ó. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício a requerimento do interessado do MP determinará a avaliação e a venda dos bens por leilão, cujo perdimento tenha sido decretado. O dinheiro apurado será recolhido para o cofre público, doutor, o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Então, o dinheiro proveniente ali, por exemplo, da questão do crime, primeira pessoa que ela vai restituir é a vítima. E, em segundo lugar, aí sim, os cofres públicos. Tudo bem? E esse valor, quando ele entrar para o cofre público, ele vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Essa é a regra. Valor de coisas apreendidas, ele vai ser direcionado para o Fundo Penitenciário Nacional. É essa a regra que a gente tem no caso em concreto. E aí você vai dizer, Pedro, mas aqui fala, ó, exceto se houver previsão diversa em lei. E é o que acontece no artigo 124, hoje trazido pelo pacote anticrime. Olha o que ele falou. Na decretação do perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver uma vítima determinada, é possível destinar para museu público, perceba, mas apenas aqueles bens relacionados a valor cultural ou valor artístico, quando envolver arte. Aí sim será possível direcionar esse bem para museus públicos e aí não haverá, obviamente, a questão do leilão desse bem propriamente dito. Tudo bem? Bacaninha? Avança comigo. O artigo 133A também foi alterado. Lembrando que todo esse tema que a gente está conversando, ele está dentro do seu edital, ali em questões e processos incidentes. Tá? Esse é o tema que você vai ter que direcionar dentro aí do seu edital. Muito cuidado. Olha o que fala o artigo 133A. Cara, esse artigo ele foi sensacional. Vem aqui comigo. Isso aqui, vê se não é lindo. Isso aqui no caso concreto. Pedro, não cai questões e processos incidentes no meu concurso, mas eu já ouvi falar que a PRF, que a PF, que a Civil, que a PM, elas estão, por exemplo, fazendo algumas diligências e muitas vezes apreendendo o veículo de criminoso. E aí o que a PRF faz com o veículo desse cara? Porra, prendeu um Camaro. O que você faz pro Camaro? Leva na oficina, adesiva todo e bota lá PRF no Camaro. Puta que pariu. Pedro, pode fazer isso? Doutores, leia o artigo 133A. Olha que interessante. A lei permitiu, olha que interessante, a utilização do bem. A utilização do bem por órgãos que integram a segurança pública, a Força Nacional e a perícia criminal. Então, olha que interessante. Hoje, os bens apreendidos e que está em processo sendo avaliados para verificar se vai ou não ficar com o cara, se é derivado de crime, eles poderão ser utilizados. Utilizados por quem, Pedro? Utilizados, obviamente, temporariamente, por entes do artigo 144, pela Força Nacional de Segurança Pública e também pelos Institutos Gerais de Perícia.
Olha que legal, cara. Percebeu? Vem comigo pro texto de lei. Olha só. Quem autoriza esse uso, doutor, sempre é o juiz. Eu não precisava nem dizer isso, né? Se houver interesse público do uso daquele bem. Sequestrado. Bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória, que é o sequestro, o arresto, que a gente tem também, e entre eles a própria apreensão. Pelos órgãos de segurança pública, 1. Pelo sistema prisional, 2. Pelo sistema socioeducativo, 3. Força Nacional de Segurança Pública, 4. E Instituto Geral de Perícias, 5. Nossa, Pedro, ficou feio esse 5 seu aqui. Pois é, mas entidade de perícia. 5 entidades poderão utilizar aquele bem. Olha que interessante. Lembrando que quem vai ter prioridade, então, de uso, Pedro? O órgão que efetivamente realizou a construção do bem. O órgão que pegou aquele bem, na surdina, digamos assim, é ele quem terá prioridade na sua utilização. Fora das hipóteses anteriores, se houver também interesse público, o juiz ele pode autorizar os bens, a utilização dos bens também pelos outros órgãos, pelos demais órgãos aí na prática. Tudo bem? Bacana? Esse é o 133A. E aí vem o parágrafo 3º dizendo o seguinte, ó, se o bem a que se refere for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ele vai determinar um certificado provisório de registro e licenciamento. Certificado provisório. E efetivamente, se a sentença transitar em julgado havendo perdimento de bens, aí haverá transferência definitiva da propriedade para o órgão público beneficiário. Tudo bem? Para a galera da PRF, eu diria que se esse assunto cair, né, se caísse questões e processos incidentes, nunca caiu na PRF, mas se vier esse ponto, ele é bastante relevante aqui para nós. Show de bola? Avança comigo. Tema de provas. Meu Deus, como o tema de provas é importante. Doutor, vem aqui comigo. Falando um pouquinho a respeito do tema de provas, doutor, eu já saliento para você a seguinte tese. O artigo 157, como tema de provas, ele é assunto de PF, de PRF, de Polícia Civil, de promotoria, de analista judiciário, de juiz. Como tema de provas ele é um tema presente em todos os locais, eu não posso simplesmente trazer isso de qualquer forma para você. Eu tenho que aprofundar um pouquinho, apesar do dispositivo ele ser simples nos termos da lei. Perceba, doutor, quando a gente fala em sistema acusatório, nós falamos de uma atuação imparcial do juiz. Tudo bem, Pedro? Perceba, se o juiz declarar que uma prova foi inadmissível na fase de inquérito e ele, por algum meio, ele descobre qual era aquele conteúdo que foi declarado ilícito, esse juiz, antigamente, ele ainda assim poderia proferir sentença. Com a inserção do parágrafo 5º no artigo 157 do CPP, todo juiz que tiver contato com algum elemento de prova que foi declarado ilícito, esse juiz ele não poderá proferir sentença, muito menos acórdão. Esse juiz está impedido de atuar na fase processual, justamente porque houve contaminação da sua imparcialidade, doutor. Ou seja, esse juiz ele deve ser afastado do caso. Agora, Pedro, você já me falou que esse dispositivo, segundo o ministro Fux, não está com plena vigência. Pois é, não está, até que seja julgado o mérito da causa. Por enquanto, você tem que saber porque está escrito isso no parágrafo 5º do CPP. Avança comigo, vamos ver mais um dispositivozinho aqui. Cadeia de custódia. Cara, eu fiquei feliz pra caramba, eu vibrei muito quando a cadeia de custódia ela apareceu no CPP. Pedro, mas por que você vibrou tanto por causa da cadeia de custódia? Cara, porque eu sou perito e finalmente regulamentaram essa porra. Não é verdade? Pedro, a gente tem que perder muito tempo na cadeia de custódia, doutor? Tem, sabe por quê? Porque a cadeia de custódia, vem aqui pra mim, porque a cadeia de custódia ela foi muito modificada no caso concreto. Muito. E cadeia de custódia todo policial tem que saber fazer de cabo a rabo. Até porque uma das arguições da defesa é contaminação da fase de cadeia de custódia. Então, finalmente, nós temos regulamentado a cadeia de custódia no Brasil e isto é efetivamente um marco importante para você na prova. Vamos ver a inserção do artigo 158A no CPP? Primeiro, Pedro, o que é cadeia de custódia? Vamos definir cadeia de custódia. E antigamente, doutor, cadeia de custódia era definida só pela doutrina de criminalística. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. Hoje a cadeia de custódia ela é também legitimada pelo CPP no 158A.
Graças a papai do céu. Cadeia de custódia, Pedro. Qual é o conceito? Que porra é essa? Eu que nunca ouvi falar de cadeia de custódia. Doutor, cadeia de custódia é nada mais do que todos os procedimentos, desde o momento de encontro de um vestígio até o seu processamento e descarte. Então, Pedro, eu peguei esse vestígio, eu preciso acondicioná-lo, eu preciso identificá-lo, eu preciso dizer quem foi o cara que coletou, eu preciso transportá-lo, eu preciso apresentar no Instituto de Criminalística, o perito tem que fazer a perícia e tem que soltar o laudo. Toda essa tramitação é chamada de cadeia de custódia, que vai desde o momento da coleta do vestígio até o seu descarte. Vamos para a lei? Vem comigo. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado ou em vítimas de crimes, para rastrear, posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. E aí vem o parágrafo 1º dizendo o seguinte, que o início da cadeia se dá justamente com a preservação do local e com o procedimento policial e pericial no qual seja detectada a existência desse vestígio. Óbvio que é aquilo que a doutrina chama de primeira fase da abordagem de local. Primeira fase é o quê? Preservar a porra do local, que muita gente não faz. Tudo bem? Deixa eu só limpar esse slide aqui um pouquinho. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer como um vestígio, um elemento, como de potencial interesse, é ele quem fica responsável pela sua preservação. Muitas vezes, doutor, a gente joga essa responsabilidade, sabe para quem? Para os nossos queridos policiais militares. Geralmente são os primeiros policiais que chegam no local do crime. Então isto criou uma responsabilidade para que o primeiro agente que reconhecer aquele vestígio é ele o responsável pela preservação. E agora nós temos no parágrafo 3º uma definição de vestígio. Doutor, perceba, vem comigo. O Código de Processo Penal define o que é indício. Lá no 239. Indício é circunstância conhecida e provada que permita por indução deduzir, na verdade induzir a existência de novos elementos. Isso é indício. Só que indício não se confunde com vestígio, doutor. Agora, finalmente, a legislação conceituou o que é vestígio. Só que houve ainda assim um equívoco e já eu vou trazer para você. Para a lei, doutor, para a lei, olha o conceito de vestígio. Vestígio vem a ser todo objeto ou material bruto relacionado com o local, desde que ele seja visível ou latente. Quer ver? Vem para o texto de lei. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente. Visível, por exemplo, um pingo de sangue. Latente, uma impressão digital num vidro. Né? Por exemplo, você não consegue ver muito facilmente. Constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração. Doutor, perceba que o conceito trouxe que vestígio necessariamente se relaciona com a infração. Qual é o problema disso, Pedro? Pois é, vem comigo. Existe um vestígio que nós chamamos de vestígio forjado. O vestígio forjado, ele é um vestígio que foi implantado no local. Doutor, ele é um vestígio, só que perceba que ele não é relacionado ao fato criminoso. Ele serve para tentar induzir a erro perito ou juiz. Percebeu? A noção trazida pelo CPP, pelo pacote anticrime, deixou de lado a opinião de peritos, o que é grave para a legislação. Toda lei, quando for feita exclusivamente pelo legislativo, dá merda. Pode perceber, quando for criado um tema de alguma área legislativa, doutor, é obrigatório que se atenda, que se busque profissionais da área. É por isso que a nova lei de abuso de autoridade ficou uma merda. A nova lei de abuso de autoridade está ridícula, porque não fizeram uma consulta adequada aos doutrinadores processualistas e penalistas. Fazer o quê? Isso é triste. Bacana? Vamos avançar? Continua comigo, ó. Serão consideradas fases, etapas da cadeia de custódia. Vamos lá? Aqui, doutor, o tema é longo e pesado. O que eu fiz para você aqui no nosso slide? Dá uma olhadinha só. Eu separei em negrito a fase e coloquei palavras-chave que vocês devem vincular isso aqui, ó. Reconhecimento. Pedro, o que é reconhecimento? Reconhecimento é distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial. Cuidado, hein? A primeira etapa da cadeia de custódia não é a coleta. A primeira etapa é o reconhecimento como aquilo sendo ou não um vestígio. Tudo bem? E esse reconhecimento lembra que quem faz é o primeiro agente que chega no local. Ok? Isolamento. Reconhecer algo como um potencial vestígio, eu devo isolar, não é? Isolar significa evitar que se altere o estado de conservação das coisas. Fixação. Doutor, fixação é uma descrição conforme ele se encontra no local. Pedro, como assim? Vem aqui comigo que eu vou te fazer um exemplo de fixação no quadro. Quando nós chegamos no local de crime propriamente dito, doutor, eu tenho que fixar, imagina, nesse local de crime tem um cadáver. Pedro, que cadáver cabeçudo. É o meu cadáver e eu faço ele do jeito que eu quiser. Imagina que esse cadáver ele está próximo de uma esquina e nesta esquina tem um bar. Aqui nesta esquina, imagina que aqui tem uma placa de trânsito. Doutor, o que eu faço para fixar esse cadáver no local? Eu pego 3 pontos, eu vou pegar a cabeça muitas vezes, eu pego o pé muitas vezes e meço a distância até a placa perfeitamente. E é óbvio a distância de altura desse cidadão. Pronto, eu criei uma triangulação e fixei ele no espaço-tempo. Deu para entender? Eu fixei aquele vestígio no local. Eu disse espacialmente onde está localizado tecnicamente aquele vestígio. Tudo bem? Isso é importantão para você na prova. Volta aqui comigo para o texto. Coleta. É o ato de recolher o vestígio, não tem muito problema, não é? Acondicionamento. Acondicionamento é um procedimento por meio de qual cada vestígio ele é individualizado e embalado. Pedro, o que vem a ser o tal do acondicionamento propriamente dito? Doutor, é nada mais do que embalar em embalagem adequada e de forma individualizada aquele vestígio. Isso é importante. Transportar, que é transferir o vestígio para outro local que tenha, que esteja sendo utilizado em condições adequadas, né? E o recebimento, que é a transferência de posse, por exemplo, daquele vestígio do perito de local para o perito de laboratório, por exemplo. Doutor, perceba, até a etapa de recebimento, esta etapa, ela finda aquilo que a gente chama de fase externa, fase externa da cadeia de custódia. Fase externa é aquela fase em que o perito ele se encontra em local de crime. Então, todos esses elementos, do 1 até o 7, correspondem à fase externa. Recebeu, inicia-se a fase interna da cadeia de custódia. A fase interna é o processamento daquele vestígio, tudo bem que é o exame pericial, armazenamento de contra-amostra, né, que é contra-perícia, e, por fim, o descarte adequado nos termos da legislação. Então, perceba que isso aqui já é fase interna que você faz dentro do órgão, ok? Então, a própria cadeia de custódia, ela é dividida, tecnicamente falando, permita-me apagar o slide aqui, ó, ela é dividida em fase interna, pela doutrina de criminalística, tá? E fase externa. A fase interna é aquela do processamento, armazenamento e descarte, e a fase externa é aquela que o perito vai, transporta e leva até o Instituto de Criminalística ou até mesmo ao IML. Tudo bem? Bacana? Isto vem a ser cadeia de custódia propriamente dita. Avança aqui comigo ainda no slide, quer ver só? Parágrafo, o 158C, doutor, ele vai falar assim, ó. A coleta de vestígios deverá ser realizada preferencialmente por um perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exame complementar. Doutor, permita-me fazer uma crítica aqui. Primeiro, o artigo 158C falou que a coleta desse vestígio tem que ser feita preferencialmente por perito oficial. Preferencialmente. Isto permite que outras autoridades o façam? Sim, porque não é obrigatoriamente. Só que aqui, eu particularmente gostaria de fazer uma crítica justamente no que diz respeito aos técnicos de criminalística e aos técnicos ou os agentes periciais que a gente chama. São técnicos, são pessoas de nível médio que são devidamente concursadas e que auxiliam o perito criminal no local do crime. Doutor, por que diabos esse técnico não poderia também estar na lei como preferencialmente um agente de coleta de vestígios? Ele será sempre coordenado por um perito oficial. Então isso é importante. A lei simplesmente cagou para esta figura no que diz respeito ao 158C. Uma tristeza. Avança comigo para o parágrafo 1º do 158C. Olha só. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou do processo devem ser tratados como descrito na lei, ficando o órgão central de perícia de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
E aí é proibida a entrada de local isolado, bem como a remoção de quaisquer vestígios, sendo tipificado como fraude processual a sua realização. Doutor, artigo 347 do Código Penal. Pedro, como assim artigo 347 do Código Penal? Doutor, quando você pega o 347, olha que legal, vem comigo. Entrar em local devidamente isolado ou remover qualquer vestígio que lá estava é crime de fase de fraude processual. Finalmente, a legislação caracterizou como crime a violação do local de crime. Só que lembre-se que isso aqui só pode ser caracterizado como 347 se for praticado na forma dolosa. Não existe fraude processual culposa. Tudo bem? Aqui, quando a gente pega a própria análise disso tudo, você tem que tomar bastante cuidado no que diz respeito a esse ponto. Lembrando que o crime de fraude processual do 347, ele se aplica tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Tudo bem? Pedro, então foi alterado o local. Houve, por exemplo, uma entrada irregular em que não estava autorizado. Doutor, nesse caso, artigo 347. Show? Avança comigo, vamos continuar ainda em cadeia de custódia. O recipiente de acondicionamento será determinado pela natureza do material. Doutor, eu digo para você nesse ponto justamente remetendo à ideia de plástico. Você vê muitas vezes no CSI da vida que a galera bota, por exemplo, uma camisa molhada, bota um sangue dentro de uma embalagem plástica. Doutor, vem comigo. Meu Deus, não se usa plástico em coleta de vestígio assim. Não se usa, porque o plástico, ele retém umidade. E se ele retém umidade, o que acontece com aquela peça umedecida dentro desse saco plástico? Ela muitas vezes cria fungo, ela estraga, ela se deteriora. Então a embalagem plástica definitivamente não é a mais recomendada para coleta de local. E sim recipientes feitos, por exemplo, com papelotes ou até mesmo com vários tipos de papéis. Papel cartonado, pode ser um próprio papel de envelope, seja o que for, aqueles mais marrons. Sabe que a galera costuma fazer autoclave, começa a autoclavar? Pois é, esse é o material adequado. Um material que permita a aeração e que permita a saída de gases voláteis, notadamente de vapor de água. Tudo bem? Então a embalagem plástica ela não é adequada para vários tipos de vestígios, notadamente aqueles umedecidos. Tudo bem? Justamente porque estraga. Avança. Todos os recipientes deverão ser selados com lacre e individualizados de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio. Esse vestígio ele tem que ser individualizado. Pedro, não posso colocar aquele monte de vestígio tudo junto no mesmo saco? Cara, não pode. Cada vestígio tem que ser individualizado e também obrigatoriamente descrito. Isso é importantíssimo para você também no que diz respeito a esse ponto, tá? O recipiente só pode ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada, ok? E por fim, após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento o nome e a matrícula do responsável que rompeu aquele lacre. Lembrando que se for rompido, é obrigatório que seja colocado um novo lacre no recipiente. Show de bola? Ainda sobre a cadeia de custódia, mais dois últimos artigos, olha só. Todos, doutor, os institutos de criminalística do Brasil deverão ter agora uma central de custódia destinada à guarda e controle desses vestígios. Tudo bem? Cuidado com esse ponto. Toda central de custódia deve possuir serviço de protocolo de todo tipo de manipulação, inclusive de acesso de pessoas àquela central de custódia. Bacana? Apresentar condição ambiental que não interfira nas características do vestígio. Por exemplo, manter a central de custódia sob ar-condicionado e aquela história toda. Na central, a entrada e saída deve ser protocolada, consignando-se informações da ocorrência do inquérito. Tá? Todas as pessoas que tiverem acesso, elas deverão ser registradas, a data e a hora de acesso e a identificação da pessoa. Não é? E no caso da tramitação, todas as ações devem ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação. Por exemplo, eu precisei levar do laboratório de genética para o laboratório de toxicologia. Doutor, essa tramitação ela tem que ser protocolada devidamente. Tudo bem? E por fim, realizou-se a perícia, o material ele vai para onde? Ele é devolvido à central de custódia, permanecendo nela até que a sentença transite em julgado. Tudo bem? Aí caso a central ela não possua espaço físico, Pedro, não tem, inclusive é a realidade de muitos pontos do Brasil, né? Será possível se determinar
a autoridade policial ou judiciária determinar condições de um depósito mediante requerimento do diretor da central de perícia. Bacaninha? Fechamos, portanto, a parte de cadeia de custódia. Doutor, é claro que a ideia aqui é dar pelo menos para você um norte de estudo para a prova, por isso que eu nem estou indo tanto para o quadro, ok? Aqui é te dar um norte de atualização no que diz respeito ao pacote anticrime. Em seguida, eu quero trabalhar com você com as questões de medidas cautelares diversas da prisão e também falar um pouquinho a respeito da prisão preventiva. Vem comigo aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema. Pedro, o que eu tenho que saber necessariamente a respeito desses temas que você está me dizendo aí? Vamos lá? Olha só. Dentro do pacote anticrime, doutor, você vai ver que o artigo 282 ele foi alterado. Olha só. Medida cautelar diversa da prisão, como por exemplo uma tornozeleira, ela tem que ser decretada pelo juiz, a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação, por representação da autoridade ou do MP. Né? Esse prazo, olha só, em caso de urgência ou de perigo ou ineficácia, o que se faz? Ó? O juiz ele vai receber o pedido da cautelar e vai determinar a intimação da parte para se manifestar em 5 dias. Anote esse prazo, hein? Acompanhada de cópia do requerimento das peças, permanecendo os autos todos em juízo, lá com o juiz. Tudo bem? Em caso de urgência ou de perigo, deve ser justificados os fundamentos da decisão da cautelar. Bem tranquilo. Pedro, mas o cara descumpriu uma medida cautelar. O que se faz nesse caso? Ó? Deverá o juiz, mediante requerimento do MP, do assistente de acusação ou do querelante, ele poderá substituir a medida, impor outra incumulação ou, em último caso, anote isso, decretar a preventiva, nos termos do artigo 312. Sempre quando presentes os requisitos, tá? E olha que ponto importante. O juiz pode, de ofício ou a pedido das partes, revogar a cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevier as razões que a justifique. Tudo bem? E, por fim, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra cautelar. Ou seja, disse, doutores, que a preventiva ela somente será utilizada em última ratio. Isso que é muito importante para nós aí também. Ok? Continuando no 283. Eu sei que está pesado, respire. Vamos devagar e eu preciso continuar com o tema aqui da parte das prisões e medidas cautelares ainda. Tudo bem? Olha só. Ninguém pode ser preso se não em flagrante delito, isso você já sabe, né? 1. Ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. 2. Em decorrência da prisão cautelar ou em virtude de condenação transitada e julgado. Doutor, ou seja, eu não posso, olha que interessante essa modificação, cumprir prisão que foi decretada apenas em segunda instância, que é o posicionamento nosso novo do STF. Tudo bem? Ponto importante. Se a infração não for inafiançável, a falta do mandado não obsta a prisão. Pedro, eu tenho que exibir o mandado. Imagina que eu vou cumprir um mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão. No caso aqui, mandado de prisão. Eu não tenho o mandado em mãos e eu, portanto, não posso exibi-lo. Isso impede a prisão? Doutor, não. Está aqui, ó. Isso não obsta a prisão. Só que ao apresentar esse preso para a autoridade policial, este preso deverá ser encaminhado, deverá ser apresentado a ele esse mandado em aberto, né? Apresentado ao juiz imediatamente esse preso, que tiver expedido esse mandado, para que se realize a audiência de custódia. Pedro, então a falta do mandado de apresentação, ela impede a prisão? Não. A falta de exibição não obsta a prisão, mas eu devo apresentá-lo imediatamente para o juiz para audiência de custódia. E aí você vai dizer, Pedro, mas o que é audiência de custódia? Tá aí. Doutor, ponto muito discutido na lei, ponto importantíssimo que a gente tem que fazer algumas observações. Vem aqui comigo. Pedro, o que é tecnicamente a audiência de custódia? Doutor, meu Deus, falou em audiência de custódia, eu tenho que conversar com você primeiro a sua tramitação e como ela se dá. Funciona assim, doutor. Imagina que uma pessoa foi presa em flagrante. Tanto é que ela está dentro da prisão em flagrante do Código de Processo Penal, não é? Uma pessoa foi presa em flagrante. Esta pessoa deverá, num prazo de 24 horas após a formalização da prisão, em 24 horas ela deverá ser trazida até o juiz.
tudo bem, junto com o seu advogado, para que se entenda a respeito dos fatos praticados. E aí sim o juiz ou converte em preventiva, ou este juiz, ou esse juiz, libera com ou sem fiança a pessoa. Isso é audiência de custódia. Em 24 horas após a formalização da prisão, via APF, eu tenho que apresentar essa pessoa para um juiz. Você percebeu o problema? Dá para fazer isso em toda hora? Doutor, não. Vem aqui comigo para o texto de lei. Olha só. Após receber o APF, no prazo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado e do seu advogado, junto com o membro do MP. E nessa audiência, o juiz ele vai decidir fundamentadamente a respeito de vários fatos. Que é isso que eu coloquei para você, conversão da preventiva ou não e a história toda. Se o juiz verificar pelo APF que o agente praticou o fato, ele poderá conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório nos atos processuais. Bacana, isso a gente já entendeu, Pedro. Se o cara for incidente, ou o juiz constatando que ele integra organização criminosa armada ou milícia, ou que ainda porta arma de fogo de uso restrito, o juiz vai negar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Pedro, é constitucional esse dispositivo? Pois é, o STF vai decidir sobre. Tudo bem? Outro dispositivo que também o STF trouxe dúvidas aí, ok? Mas ele está no texto de lei, claro. A autoridade que deu causa sem motivação à não realização da audiência responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Tá? Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a não realização enseja também ilegalidade da prisão, a qual deve ser relaxada sem prejuízo da possibilidade da preventiva. Tá? Sem prejuízo da preventiva. Ok? Então, caso haja toda essa situação, é isso que você tem que tomar bastante cuidado também a respeito da audiência de custódia. Doutor, a audiência ela foi regulamentada pelo artigo 310. Tá? O artigo 310 do CPP foi efetivamente alterado pela audiência de custódia e você tem que dominá-la. O juiz chama o MP, chama a parte que foi presa junto com o seu advogado e vai decidir acerca da concessão de liberdade ou não. Só que você percebeu que em se tratando de uso, se o crime for de porte de arma de uso restrito, artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, se for um membro integrante de uma organização criminosa ou militar, o juiz denega essa liberdade provisória. Você percebeu? Pedro, mas isso é constitucional? Doutor, não sei. É a alteração que nós tivemos na lei e é a alteração que você vai ter que levar para a tua prova se vier a literalidade. Se cair, pode dar merda. A doutrina está rechaçando isso, até porque não existe hipótese. No Brasil, doutor, não existe crime que não admita a liberdade provisória. No Brasil, todos os crimes admitem a liberdade provisória. E aí vem a lei e acabou de impedir a liberdade provisória nessa situação. Vamos verificar a constitucionalidade do ato. Avança que agora eu quero falar de um tema muito importante, principalmente para você que está ligado à área de segurança pública. Você que está prestando polícia, você que está prestando a promotoria, por exemplo, é o tema de prisão preventiva. Pedro, o que eu tenho que saber a respeito da prisão preventiva? Doutor, a prisão preventiva ela foi muito alterada por essas mudanças legislativas. Pedro, mas em que sentido ela foi tão alterada assim? Doutor, a preventiva, vem comigo só para você entender. O 311, lembrando que a preventiva está no 311, é o 316 do CPP. A prisão preventiva hoje, ela não pode mais ser implementada de ofício pelo juiz. Você certamente estudou que a prisão preventiva é uma medida cautelar implementada tanto na fase preliminar quanto na fase processual. Só que agora, a preventiva não poderá mais ser implementada de ofício pelo juiz. Não, não poderá. Pedro, e agora? Agora, doutor, exige-se ou representação do delegado ou requerimento do MP em fase de... exatamente isso, representação do delegado ou requerimento do MP na fase de inquérito, ou durante a fase de processo, o querelante ou assistente junto com o MP também poderão pedir ao juiz a preventiva. Vem comigo, 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Percebeu? Não cabe mais, volta aqui comigo, ó. Não pode mais o juiz, de ofício, decretar a preventiva.
Atualize isso no seu material, porque isso é muito importante. Tudo bem? Bacana? Avança agora. Olha o que o 312 foi alterado também. Doutor, o 312, ele elenca as hipóteses de cabimento, que são a parte que a gente chama de periculum libertatis, não é? Periculum libertatis, que nós temos o GOP, garantia da ordem pública, o GOI, garantia da ordem econômica, o SIC, para conveniência da investigação criminal, e o ALP, para aplicação da lei penal. Estão todos aqui, ó. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime, ou seja, materialidade, indício suficiente de autoria. E perigo, olha o que a lei inseriu. Perigo pelo status libertatis do imputado. É essa a novidade que nós tivemos no 312. E aí o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, ó. A decisão que decretar preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo ou existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Doutor, a preventiva agora, ela não pode, cuidado neste ponto, tá? A preventiva agora não poderá atuar nesse caso aqui. A preventiva não poderá ser implementada fora desses casos. E aí você indagaria para mim o que, Pedro, no que diz respeito à preventiva? Ela somente poderá ser implementada, de acordo com o parágrafo 2º do 312, se houver fatos contemporâneos ou fatos novos. Perceba que eu não posso, de qualquer forma, somente baseado no que aconteceu antes, com o fato criminoso propriamente dito, decretar essa preventiva. Ela, portanto, foi criado um obstáculo a mais para a implementação da prisão preventiva no que diz respeito à sua colocação pelo parágrafo 2º. Avança comigo, vamos continuar. 313, olha só. Não será admitida a preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena. Pedro, mas isso é meio óbvio, né? A preventiva ela não é admitida com a finalidade de antecipação da pena. Pois é, isso é mais um dispositivo que você tem que guardar aí para sua prova. Olha o 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a preventiva tem que ser fundamentada. A motivação, olha só que interessante, ó. Na motivação da decretação, o juiz deve indicar a existência dos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem. E aí não se considera fundamentada a decisão que apresenta. Sabe aquele juiz que fundamenta de qualquer jeito? Isso não pode, olha só. Não será considerada fundamentada aquela fundamentação que limitar-se à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, empregar conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo da sua incidência no caso, invocar motivos que prestariam justificar qualquer outra decisão, que não enfrentar os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, a infirmar a conclusão, aquele juiz que limita-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes e sem deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento. Ou seja, o que o juiz tem que fazer é um nexo entre as fundamentações utilizadas e o caso propriamente dito. Tudo bem? É isso que tem que ser feito no que diz respeito à preventiva. E por fim, perceba, o juiz não pode de ofício decretar a preventiva, mas o juiz pode de ofício revogar a preventiva. Tudo bem? Ou a pedido das partes, se verificar a falta de motivo para que ela subsista. E aí, doutor, o parágrafo único eu diria que é o mais importante para você. Pedro, por quê? Porque, doutor, olha só, a preventiva ela tem que ser avaliada a cada 90 dias. Existia antigamente preventiva no Brasil que durava 1 ano, cara. Então, o que a lei fez? A cada 90 dias, juiz, você deverá verificar as causas fundamentadoras da preventiva para verificar a sua viabilidade ou não. E assim, o juiz tomaria a decisão de manter ou não aquela preventiva. Tudo bem? Assim, nós fechamos a parte de preventiva e só para a gente finalizar, eu quero trabalhar mais alguns dispositivos, bem rapidinho, é só a gente pincelar aqui com você. Primeiro, artigo 492 também foi alterado, que diz respeito a sentenças condenatórias, tudo bem? O artigo 492 ele vai falar assim, ó, olha que interessante, quando a gente pega o artigo o 492 propriamente dito, você vai perceber que ele vai falar de sentença condenatória. Olha só,
Em caso de uma sentença condenatória, o juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da preventiva, ou no caso de uma condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo dos recursos que vierem a ser interpostos. Pedro, sobressaindo sentença condenatória, é possível a execução provisória das penas neste caso? Doutor, não se sabe a legalidade do ato, o STF está averiguando para verificar se pode ou não. O que eu tenho que trazer para você é a modificação da lei. E se cair o texto corrido na sua prova, você vai meter que está certo. Tá? Parágrafo 3º. O presidente, olha que interessante, ele pode excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória. Pedro, o que o presidente tem a ver com a porra toda? Cara, nada. Só que olha o que foi inserido pelo parágrafo 3º. O presidente ele pode, em caráter excepcional, deixar de autorizar a execução provisória dessa pena, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal compita um julgamento mais plausivamente à revisão da condenação. Olha só, que absurdo. Pedro, legalidade, não se sabe, isso vai muito provavelmente para o STF. Tá? Além disso, a apelação interposta contra uma decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito suspensivo, essa é a regra. Então, Pedro, beleza, eu tive apelação em relação a uma decisão do júri condenatória e ele condenou uma pena superior ou igual a 15 anos. Essa apelação, esse recurso, ele incide efeito suspensivo? Não, ele não incide, essa é a regra. Excepcionalmente, o tribunal ele pode atribuir esse efeito suspensivo à apelação quando verificado cumulativamente no recurso. Primeiro, quando o recurso ele não tem um caráter protelatório, vale dizer, ele não está enrolando, e quando levanta uma questão substancial que pode resultar na absolvição, na anulação da sentença, em um novo julgamento ou na redução de pena para um patamar inferior a 15 anos. Outro ponto marcante, o parágrafo 4º e o 5º, quando você pega lá do 492. Tudo bem? E para fechar a sentença, que o pedido de concessão do efeito suspensivo poderá ter efeito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida ao relator, instruída com cópia da sentença condenatória. Tudo bem? Bacaninha esse ponto de sentença. Nulidade, só saber, literalmente saber um tema que é o seguinte. Além dos casos do artigo 564, foi inserido mais uma hipótese. Olha só, não havendo fundamentação de sentença ou de decisão judicial, terá nulidade do ato. Só isso que você tem que saber no que diz respeito à nulidade propriamente dita. Pedro, o juiz não fez esse fato. O que acontece? Nesta situação, o juiz não fundamentou, nula é a situação. E para fechar o último dispositivo desse momento aqui, com esta lei, agora caberá também um rese, recurso em sentido estrito, sempre que houver a recusa da homologação de acordo de não persecução penal. Doutor, mais uma hipótese para a galera que cai rese aí, recurso em sentido estrito, mais uma hipótese de rese. A não homologação, a recusa de não homologação de recurso, de acordo de não persecução. Tudo bem? O recurso extraordinário e especial serão remetidos ao STF e ao STJ, no caso em concreto. Bacana? Pedro, pesado. Pesado pra caramba. Só que, doutor, assim nós finalizamos as disposições relativas ao Código de Processo Penal.